Olá, meu nome é Antônio Roberto Vinha, eu sou cientista político. Estamos no dia 19 de março de 2017. Como prometido, eu vou falar sobre listas. Não as listas de delações, não as listas de corruptos, não. Simplesmente listas fechadas e abertas que estão confundindo muita gente. As pessoas estão ouvindo muito falar disso, mas não existe um vídeo, quer dizer, até tentei gravar uns tempos atrás um vídeo a respeito disso, mas saiu meio escuro, então pouca gente está visualizando. E aí eu resolvi, porque eu gravei de noite, num outro ambiente, a luz não estava boa, então agora estou gravando com luz dia, vamos ver se fica um pouquinho melhor. E aí o pessoal vai poder visualizar um pouco melhor essa questão. Incrivelmente, mas as pessoas precisam do visual além do áudio, elas precisam do visual para poder se sentir mais à vontade, né? Principalmente um site de vídeos, né? Óbvio, se fosse um site só de áudio não era problema. Mas as pessoas visualizam mais as coisas, então elas buscam sites de vídeos, mesmo aquilo que poderia ser comentado, que elas poderiam assistir em áudio. E na verdade o importante aqui é a informação, não o visual, né? Pois bem, o que nós estamos falando? Nós estamos falando de listas simplesmente. Uma lista pode ter um nome e ser uma lista. É uma lista de um nome só, lista chapa única, por exemplo, né? Onde o nome do presidente encabeça a lista e às vezes realmente é só uma questão de dizer, olha, aquela pessoa vai naquela chapa, pronto. Ou realmente é uma lista com vários nomes. E as duas listas, tanto a questão da lista aberta quanto a lista fechada, vão conter vários nomes, vão conter um número X de candidatos. Digamos que tenha 30 vagas para um determinado cargo. Pois bem, o partido terá direito a colocar 30 candidatos para aquela vaga. Tudo bem, não tem problema. Ah, Antônio, vai continuar participando o grupo LGBT, o grupo de negros, o grupo de mulheres, os 30% das mulheres, a cota de negros, a cota de indígenas, homossexuais, todos eles vão ter direitos iguais dentro da lista? Eles estarão na lista, não necessariamente terão os mesmos direitos que têm hoje. Essas listas, para quem é de esquerda e apoia essa mudança, é um tiro no próprio pé. Por quê? Porque imagina você que você não tenha, não tenha nenhum cargo, nenhum status, nenhum poder atualmente, tá? E você almeja ter o poder. Você vai para essa lista, mas o teu partido, ele escolhe a ordem que você vai aparecer. Então coloca assim, todas as mulheres, são 30 vagas, na 20ª em diante coloca mulher. Não, tudo bem, você está na lista. Mas tem que eleger 20 pessoas, 20 homens antes de eleger a primeira mulher. Coloca negro nas últimas 5 vagas. Tá, tudo bem. Está lá, você está na lista. Mas você tem que eleger 25 pessoas brancas antes de eleger o primeiro negro. Coloca nas 2 últimas vagas homossexuais ou lésbicas ou bissexuais, né? Nas 3 últimas vagas, coloca um homossexual, uma lésbica e um bissexual. Tá? Você tem que eleger os 27 anteriores heterossexuais para depois eleger um bissexual, uma homossexual lésbica ou um homossexual masculino. Eu acho que deve ter ficado bem claro o que é uma lista fechada. Quem escolhe é o partido, quem coloca na ordem. Primeiro vão colocar na ordem aquelas pessoas que já têm mandato, porque elas têm mais chance de ser eleitas. Segundo, vão colocar pessoas que sejam da diretoria ou que sejam da linha de confiança da diretoria.
E por último vão colocando outros cargos, outras pessoas para encher, dizer que estão fazendo, colaborando com todo mundo dentro da sigla partidária. Na prática, os partidos se fortalecem internamente, mas não especificamente os partidos. O coronelismo, aqui no Brasil isso serviria para esse tipo de coisa. Tá, mas na Europa funciona isso aqui. Na Europa tem também suas falhas, a mesma coisa. E lá, por ser primeiro mundo, às vezes é muito mais difícil de mudar alguma coisa e as pessoas estão muito mais conformadas com aquelas realidades. Não quer dizer que os partidos lá sejam mais fortes. A corrupção lá acontece de uma forma que a gente não tem muitas vezes condição de combater, exatamente porque o aparelhamento dos partidos políticos são muito fortes e exatamente porque as listas são fechadas e sempre são os mesmos que é muito mais difícil, aí é uma questão de conservadorismo, de tradição, muito mais difícil tu remover aquelas candidaturas porque fica tudo muito arraigado, muito enraizado dentro daquele processo. E eles querem fazer isso exatamente aqui no Brasil. Para quê? Porque se é isso, você pode até liberar o voto, você pode tornar o voto facultativo. O que vai acontecer? Menos voto ainda para as pessoas, para protestarem e retirar as pessoas. E mesmo que as pessoas votarem, porque hoje, se você abrir a Constituição, o que vale no artigo 77 da Constituição Federal são os votos válidos. Então, assim, voto em branco, voto nulo e abstenção são considerados votos inválidos para fins estatísticos. Isso significa o quê? Significa que só aqueles votos que valem, que são contabilizados, que são considerados válidos, que valem para alguma coisa. Então, se 3 pessoas votarem e 2 delas derem o voto para um e outra der o voto para o outro, aquele que teve 2 votos é eleito. Não importa quantas pessoas vão votar para presidente, quantas pessoas vão votar para governador, quantas pessoas vão votar para deputado federal, deputado estadual, senador, não importa. Aquele que tiver mais votos válidos vai ganhar. Ah, Antônio, mas e 50% mais um anula uma eleição? Não, isso aí é nulidade eleitoral, não tem nada a ver com voto nulo, com abstenção ou com a nulidade eleitoral são casos específicos que agora, questão de uma semana, 2 atrás, teve novas eleições aqui em várias cidades do Rio Grande do Sul, em várias cidades do Brasil, exatamente por conta de nulidades eleitorais que foram considerados desqualificados para o poder alguns candidatos por processo de corrupção ou por problemas nas urnas eletrônicas e acabaram tendo que fazer um novo pleito para pequenas cidades do interior, coisas assim. Mas isso não quer dizer necessariamente que aquelas... aí poderia ser um outro candidato, concorrer, candidatos que tivessem permissão, que estivessem em condições. Aquele candidato que ganhou da última eleição pode ter sido desqualificado e aí, por qualquer motivo, ser obrigado a fazer um novo pleito. Mas não necessariamente, isso você não vê para governo do Estado, nunca houve isso para governo do Estado, e nunca houve isso para a presidência da República, sempre foram para pequenas instâncias, né, no caso, cidades, níveis pequenos, assim, situações pequenas. São situações atípicas. E não aconteceria em nível nacional, porque a esquerda nunca deixa de votar, ela sempre vai lá e vota, ela vai votar. Né? Então a tendência é que quem aproveite melhor essa situação de pouco voto, pouco interesse de voto, poucas pessoas querendo votar realmente, o alto índice de rejeição dos políticos, isso interessa a quem? Aqueles que já têm voto certo, aqueles que têm voto garantido. Então, soma essa situação de coronelismo, a situação de votos garantidos, votos assegurados e lista fechada, a quem favorece tudo isso? Exatamente aqueles que acabaram de ser retirados do poder, o PT e Companhia Limitada, as seclas, né? Então esses grupos é que têm maior interesse nesse processo do ponto de vista de coronelismo, né? Aquelas elites, aqueles grupos das direções partidárias, né?
E aí você vai dizer assim, tá, mas então a esquerda leva vantagem. Não, a diretoria, as elites, os grupos que estão nas cabeças, não é o povo, não é a plebe. Aquelas pessoas que eles manipulam, que eles separam para conquistar, que são os grupos de cotas, da questão africanista, a questão dos grupos de LGBT, a questão dos direitos das mulheres, os feministas, isso e aquilo, aquele outro, todos esses grupos estão sendo ludibriados, enganados, porque esses vão ficar por último nesse processo todo. O que interessa, na verdade, é simplesmente a ascensão de poder dos grupos de elite das diretorias. Pronto, nada mais que isso. E se eu tiver uma ou outra mulher, um ou outro homossexual eventual que já tenha cargo, que já tenha poder, esse vai ficar sempre por lá. Né? Mas aí para alegar, inclusive, que eles têm espaço, que tenham direitos, aquilo. Mas eles já tinham um cargo, já tinham direitos antes. Aí acontece esse tipo de situação. A lista aberta, que é como acontece hoje, na lista aberta tu pode escolher qualquer pessoa e tu pode votar naquela pessoa. E aquelas pessoas que estavam no poder, elas simplesmente podem cair do poder. Elas podem perder o poder automaticamente, não vão mais voltar ao poder porque você votou em outra pessoa, né? Você, em vez de votar naquela, você pegou e escolheu uma outra pessoa aleatoriamente para votar e outras pessoas escolheram a mesma pessoa que tu. E aí tu conseguiu eleger aquela pessoa. Basicamente é isso que acontece. A alternância, a oxigenação de poder, a troca de poder, a mudança, ela acontece com a lista aberta. Então, a lista fechada, ela fortalece os partidos, mas fortalece os partidos de uma forma danosa. Para nós brasileiros, com a nossa cultura, isso seria prejudicial para nós. Então é importantíssimo que quando nós formos às ruas novamente, quando qualquer manifestação, tem agora uma no dia 26, que a gente lute, levante a bandeira contra a lista fechada. A lista fechada não pode ser apoiada em hipótese alguma. Nós devemos ir contra a lista fechada. Não importa o movimento que esteja levantando essa bandeira, não importa o grupo que esteja levantando essa bandeira, na hora de defender a questão da lista fechada, devemos vaiar esse processo, devemos contestar esse processo. Lista fechada vai contra o povo brasileiro. Não importa o que digam, não importa o que falem, a realidade é essa. Você vai perder direitos, dependendo se for de direita, dependendo se for de esquerda, você vai perder direitos, você vai perder de cidadania, o direito de livre escolha, o direito de opinião. Você não vai poder mais escolher aleatoriamente um candidato a qualquer, ao seu bel prazer para poder votar. Você vai escolher o partido, escolheria o partido, votaria no partido. Só que hoje, com as siglas todas fisiológicas do jeito que estão, e sem defesa de ideologia real, e sem defesa de causa real, votar sempre no mesmo partido, você na verdade está enfraquecendo a sua cidadania, você como cidadão está perdendo força para fortalecer um grupo, uma elite que está simplesmente almejando o poder a qualquer custo e que não vai oxigenar, não vai alternar nada nunca mais. Então é isso basicamente que está acontecendo hoje, independente se você votar branco, se você votar nulo, se deixar de votar, alguém vai ganhar essa eleição e esse alguém muito provavelmente será alguém que vai contra os teus interesses. E depois não vai adiantar ir para a rua, não vai adiantar protestar, porque vai estar legitimado e legalizado nas formas da lei. Então o importante é a gente lutar agora. A lista fechada não pode passar. E se passar, a gente tem que contestar ela na justiça. Tem que contestar ela como sendo inconstitucional. Né? Então tem que ser entidades de direitos humanos, direitos civis, OAB, todo mundo tem que protestar, isso não pode passar. E se passar, tem que ser contestado, tá ok? Muito obrigado pela atenção dispensada.